Olá! Nesta aula vamos entender o que é Machine Learning. Vamos entender como essa tecnologia é aplicada, como que funciona as tarefas, os fluxos de trabalho quando a gente usa essa tecnologia e vamos ver qual a diferença de utilizar Machine Learning para uma programação tradicional. Então, o que é Machine Learning, né? Machine Learning, na tradução, seria aprendizado de máquina. Então, basicamente, a gente quer que os computadores aprendam a partir de algoritmos que aprendem com dados, normalmente dados históricos. Então, a gente quer usar algoritmos que consigam aprender com os dados que a gente tem. E com isso, o nosso maior objetivo é resolver problemas complexos e com escala. Então, o Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial. O maior exemplo de Machine Learning, talvez um dos exemplos mais comuns, é a utilização do Facebook, onde as pessoas são marcadas ao a gente postar uma imagem, né? Então isso é bem comum, quem usa Facebook sabe. O Facebook, quando a gente posta uma imagem na nossa timeline, no nosso feed, o Facebook automaticamente sugere que a gente marque um amigo. E como que ele faz isso? Esse exemplo da imagem aqui, né? O caso onde a pessoa posta uma imagem e o Facebook marca com esse quadradinho onde que está o rosto de um determinado amigo seu. Então isso é bem comum, um dos maiores exemplos de aprendizado de máquina. Então, como que a rede, né, como que o Facebook faz esse trabalho? A partir dos dados que a gente entrega, a partir das imagens que a gente tem, né, dos nossos amigos, o Facebook aprendeu uma forma de identificar essas pessoas, né, a partir dos dados disponíveis que ele tem. Então esse é um dos maiores exemplos de aprendizado de máquina, de Machine Learning, que é usado aí na web. E por que usar Machine Learning? Então, como eu falei anteriormente, um dos objetivos é resolver problemas complexos e com escalas, né? Então a gente tem as diferenças entre tecnologias que usam Machine Learning e tecnologias que usam programação tradicional. Então a forma de escrever software, existem algumas diferenças. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com Machine Learning, a gente está usando algoritmos que aprendem com os dados. E a representação disso é chamada de modelo. Então o que nosso algoritmo gera é um modelo, é algo em memória, onde ele está todo o conhecimento, ou seja, está toda a representação que ele criou a partir dos dados disponíveis. Então no exemplo aqui da imagem, a gente tem um exemplo da programação tradicional, né, onde seria, a gente tem dados, a gente desenvolve o programa, entrega isso para um computador e o computador dá as saídas, né, dá os resultados, faz os cálculos e assim por diante. Quando a gente está trabalhando com Machine Learning, a gente tem um pouco diferente essa dinâmica. Então a gente tem os dados, a gente tem exemplos de saídas e quando a gente entrega isso para o computador, é como se ele gerasse para a gente um programa. Logicamente que o algoritmo não vai te entregar código escrito, né? Não vai te devolver uma página web ou um sistema desenhadinho e codificado. Não, o algoritmo te entrega um modelo e a partir desse modelo, né, ele tem um conhecimento e ele consegue aprender a partir dos dados que você entregou. Esse modelo é capaz de inferir, esse modelo é capaz de classificar ou predizer valores. Então basicamente a grande diferença é essa. A gente tem dados, tem exemplos desses dados e a ideia é que o algoritmo aprenda essas representações, entregam para a gente essas representações. Tá? E aí, dessa forma, a gente não tem que escrever diretamente essas representações, a gente não tem que escrever as nossas regras, assim como é feito com a programação tradicional. Aqui a gente consegue ver um fluxo de processos de Machine Learning. O fluxo seria, a gente teria os dados que são usados no conjunto de treino, né, dados rotulados ou não rotulados. Em seguida, a gente tem a extração de características desses dados. Em seguida, a gente entrega esses dados, né, trabalhados para o algoritmo de Machine Learning. E por fim, o algoritmo entrega algumas saídas. Ele gera um modelo e entrega algumas saídas, que poderia ser um agrupamento de objetos ou poderia ser um modelo preditivo, por exemplo. E assim por diante, esse ciclo gira, né? À medida que a gente vai tendo mais dados, a gente monta outros conjuntos de treino, faz uma extração dos dados, entrega para o algoritmo e esse algoritmo dá um resultado. Agora a gente vai conhecer os tipos de aprendizado. O tipo de aprendizado determina o comportamento do algoritmo que você está trabalhando. Então, no caso do aprendizado supervisionado, a gente tem um tipo de aprendizado, é um aprendizado supervisionado, ou seja, um aprendizado que precisa de dados rotulados por pessoas, supervisionado por pessoas, para aprender as representações.
No tipo de aprendizado não supervisionado, a gente não tem dados supervisionados, a gente não tem dados rotulados por pessoas. A ideia é que o algoritmo aprenda uma forma de representar esses dados sem que a gente tenha que informar ou categorizar uma parte dos dados. Então, no aprendizado não supervisionado não existe conjunto de treino, como a gente vai ver mais à frente. No caso do aprendizado supervisionado, o algoritmo aprende com a parte dos dados que a gente separa para supervisionar, ou seja, essa parte dos dados, após a supervisão, seria o nosso conjunto de treino. Normalmente, essa supervisão é feita por pessoas. Porém, a supervisão é um processo caro, né? Então, essa é uma das desvantagens desse tipo de aprendizado, apesar de ser a mais comum. Aqui a gente vai ver alguns exemplos de aprendizado supervisionado. Então, a imagem acima, nos quadrados acima, eu tenho gatos e cachorros, né? Então, você pode ver que a imagem azul, com fundo azul, é um gato e eu consigo definir o rótulo dessa imagem, ou seja, eu supervisionei essa imagem, eu falei que ela é uma imagem rotulada. Eu estou dizendo que essa imagem é um gato, né? Embaixo da imagem a gente tem a palavra gato. Na imagem à direita, com fundo pêssego, a gente consegue ver que é um animal, né, que é um cachorro, e você vê o rótulo que o usuário atribuiu àquela imagem, ou seja, o usuário rotulou essa imagem dizendo que essa imagem é um cachorro. E logo embaixo a gente tem 4 imagens que são imagens que não estão rotuladas, ou seja, imagens que não têm uma supervisão feita por uma pessoa para elas. Então a gente tem algumas imagens, né, gatos e cachorros aí, mas essas imagens não têm rótulos, ou seja, essas imagens não foram supervisionadas por pessoas. Então, no caso do algoritmo supervisionado, o aprendizado supervisionado, a gente entrega dados rotulados para esse algoritmo. No caso de algoritmos que trabalham com aprendizado não supervisionado, a gente entregaria dados não supervisionados, ou seja, dados que não possuem rótulos, para que o algoritmo aprenda as representações. Agora, falando do aprendizado não supervisionado, qual a diferença? Não há dados supervisionados para aprendizado. O algoritmo aprende uma forma de encontrar padrões nos dados. Um exemplo mais comum seria um agrupamento de dados. Então é muito comum a gente ter aplicações que envolvem agrupamento de dados, agrupamento de informações. É muito usado algoritmos não supervisionados para esse tipo de tarefa. E a desvantagem é que a forma de validar o modelo gerado. Então, uma vez que a gente não tem os rótulos daqueles dados, o resultado do modelo, o resultado do que o algoritmo vai te entregar, é difícil de validar. Existem técnicas, mas não é tão simples e tão fácil de validar como o caso de algoritmos supervisionados. Então, mais um exemplo aqui de tipos de aprendizado, né? Então, aqui nas imagens acima, a gente consegue ver que a gente tem 3 imagens, né, de cachorros, 2 imagens de cachorro e 1 imagem de gato. A entregar isso para um algoritmo supervisionado, o algoritmo dá saídas devolvendo as categorias, né, ou seja, os rótulos que aquelas imagens pertencem. No caso, 2 cachorros e 1 gato. No caso do algoritmo não supervisionado, as imagens aqui abaixo, né, a gente vê que a gente tem alguns dados, né, misturados aí, né, gatos, cachorros e girafas. A gente entrega esses dados para um algoritmo não supervisionado e o algoritmo entrega algumas saídas. No caso, nesse exemplo, o algoritmo não supervisionado está entregando grupos de animais, né? Então, ou seja, a gente tem um grupo de cachorros, os grupos de gatos e os grupos de girafas. Agora a gente vai conhecer como que funciona o fluxo de tarefas de um projeto que envolve machine learning. Então agora a gente vai ver as principais etapas de um projeto quando a gente está trabalhando com machine learning. A primeira etapa seria a análise do problema. Nessa etapa, busca-se um entendimento do problema que se quer resolver. Então, nessa etapa, você tem que entender se machine learning, se essa tecnologia vai ajudar você a resolver o problema que você está tentando resolver. Se a gente vai trabalhar com machine learning ou não. Então, nessa etapa é a etapa onde você vai modelar o seu problema, entender o seu problema, discutir esse problema com calma. A segunda etapa seria a coleta de dados. Aqui você vai obter o dado, ou seja, vai coletar o dado de uma ou mais fontes de dados. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com web, você vai coletar os dados da web. Se você está trabalhando com dados em um banco de dados SQL ou um banco de dados não relacional, é nessa etapa que você vai coletar esse dado e vai armazenar esse dado.
Feito isso, você parte para a terceira etapa, que é a etapa de supervisão dos dados. Se você estiver utilizando algoritmo que trabalha, um algoritmo supervisionado, é preciso rotular alguns dados de exemplos. Então você vai separar uma parte dos seus dados para definir categorias, definir tags, ou seja, supervisionar aqueles dados para entregar para o algoritmo na próxima etapa. Antes de entregar para o algoritmo, nessa etapa você vai fazer engenharia de features. Nessa etapa seria você estudar o seu dado, trabalhar no seu dado, discutir com pessoas influentes da área ou pessoas do domínio do negócio, e você vai criar características que podem ajudar a máquina a aprender melhor. Então essa etapa é chamada de engenharia de features, é a etapa onde você vai criar features novas, vai processar dados, vai trabalhar no pré-processamento desse dado e assim por diante. A ideia é que você trabalhe gerando features para que o modelo, para gerar conhecimento para o modelo e você ter melhores performances no seu modelo. Feito isso, você vai partir para a etapa de treinar o seu algoritmo. O treinamento do algoritmo irá gerar um modelo. É aqui onde o algoritmo vai fazer as suas inferências, ele vai descobrir, através de funções, ele vai descobrir formas de aprender representações a partir desse dado. Então é nessa etapa, etapa de treinar o algoritmo, que você vai efetivamente gerar o seu modelo. Feito isso, com o modelo já implementado, o modelo já pronto, você vai validar esse modelo. É nessa etapa que você vai entender se o seu modelo está se saindo bem, qual a performance do seu modelo, como que o seu modelo está performando diante da sua necessidade. É nessa etapa que você vai validar o seu modelo com algumas técnicas de validação e vai entender a performance dele. Caso o seu modelo, após a validação, não entregar resultados satisfatórios, nessa etapa você vai refazer as etapas anteriores. Então, ou seja, dependendo da performance do seu modelo, você vai refazer os passos anteriores para fazer uma otimização no seu trabalho, no seu projeto. Talvez você tenha que voltar aqui, nessa etapa aqui, de análise melhor do seu problema, discutir com pessoas influentes. Ou então você vai ter que voltar na etapa de coleta de dados para coletar mais dados, supervisionar mais dados. Em seguida, supervisionar esses dados, como eu acabei de falar. Ou então você vai trabalhar bem aqui na engenharia de features. É nessa etapa onde você vai construir mais características para que seu modelo tenha melhores desempenhos. Você vai pré-processar esse dado. Em seguida você vai treinar, validar novamente. E uma vez que seu modelo entregou resultados satisfatórios, você chegou numa conclusão que isso está sendo útil, você vai efetivamente fazer o deploy desse modelo. Ou seja, você vai efetivamente colocar seu modelo em produção. Ok? Então essas são as tarefas, um fluxo de trabalho, de tarefas de um projeto que envolve Machine Learning. Vamos para a parte prática. Na próxima aula a gente já vai começar a praticar do zero em um projeto passo a passo de Machine Learning. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Valeu!